Os jogos de azar online estão dominando o mercado de entretenimento digital. Com anúncios chamativos e promessas de ganhos rápidos, essas plataformas atraem milhões de usuários tanto aqui no Brasil como no mundo inteiro. O avanço da tecnologia e a facilidade de acesso aos dispositivos móveis contribuíram para o crescimento explosivo desses jogos, criando uma tendência que não para de se expandir. No entanto, essa diversão aparente e todo esse sucesso esconde um lado sombrio. Muitos usuários inicialmente curiosos acabam desenvolvendo uma dependência que infelizmente atinge suas finanças, relações pessoais e até mesmo sua saúde mental. O vício em jogos de apostas online tornou-se uma questão preocupante, levando famílias à ruína e ampliando um problema que já era histórico e até mesmo se tornando um debate de saúde pública. Diante de todo esse cenário, algumas perguntas surgem. Como surgiram os jogos de azar no Brasil? Por que as pessoas estão jogando dinheiro fora em jogos online? Como se livrar desse hábito quando isso se torna um vício? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, meu nome é Jordano e hoje vamos debater um assunto que está mexendo com muita gente e ao mesmo tempo gerando milhões no mercado de apostas, mesmo sabendo que isso pode se tornar um problema de saúde mental e até mesmo financeiro para muitos brasileiros. Portanto, não esqueça de nos ajudar deixando seu like e se inscrevendo no nosso canal. Os jogos de azar no Brasil têm uma história longa e complexa, que remonta lá no período colonial. Durante os séculos XVIII e XIX, práticas de apostas começaram a ganhar popularidade em bingos, loterias e corridas de cavalo. Com o passar do tempo, essas atividades deixaram de ser exclusivamente locais e começaram a ser reguladas, ainda que de forma tímida. Lá pelos anos 1930, a legalização dos jogos de azar trouxe um período de intensa movimentação econômica no setor. Cassinos passaram a ser não apenas locais de jogos, mas também de lazer e cultura, recebendo grandes artistas nacionais e internacionais. Um exemplo marcante foi o Cassino da Urca, no Rio de Janeiro, que se tornou um ícone no entretenimento naquela época. Com o passar do tempo, esse cenário começou a mudar em 1946, quando o presidente Eurico Gaspar Dutra decretou a proibição dos jogos de azar no Brasil. Influenciado por setores religiosos e conservadores, Dutra argumentou que os cassinos promoviam a desordem e incentivavam vícios, afastando as pessoas de atividades produtivas. Desde então, a única modalidade de jogos permitida foi a Loteria Federal, que se manteve sob o controle estatal, e o retorno das casas de bingo em 1993, que por um projeto de lei, 7% do faturamento dessas casas de bingo era destinado a projetos olímpicos e paralímpicos. Porém, no ano de 2004, através de um decreto presidencial do presidente Lula, proibiu de vez o bingo e os jogos de caça-níqueis em todo o território nacional devido a um escândalo que ocorreu naquela época. Apesar da proibição, os jogos nunca desapareceram completamente. Casas clandestinas e bingos ilegais continuaram a operar, muitas vezes em cumplicidade com autoridades locais. O debate sobre a legalização dos jogos de azar ressurgiu várias vezes nas últimas décadas, destacando tanto os benefícios econômicos quanto os riscos sociais. Ainda assim, o cenário legal permaneceu restrito, abrindo espaço para que o público buscasse alternativas no mercado global. Tanto os cassinos como as casas de bingo sempre geraram milhões em arrecadações, tanto para os donos desses empreendimentos, como também para os impostos pagos ao Estado. Seja em qualquer lugar do mundo, um negócio como esse, além de arrecadar muita verba para um país, ele também gera diversas oportunidades de emprego e trabalhos indiretos. Porém, sabemos que no Brasil, justamente por ser um país que infelizmente tem enraizado a corrupção na sua cultura, tudo que envolve dinheiro, sistemas bancários ou de câmbio, de tempos em tempos, aqui no Brasil, estas empresas ou instituições terminam flertando com a corrupção. E num país que infelizmente possui este tipo de problema, fica difícil de dar seguimento ou até mesmo atrair investidores de outros países para se poder investir aqui dentro. Diferentemente de países vizinhos do Brasil, onde basta você atravessar a linha da fronteira e aproveitar o que há de melhor em hospedagem nos resorts e cassinos aqui do lado, como no Uruguai e na Argentina. Desde buffets super requintados e salas gigantes de cassino e música ao vivo, esses locais acabam atraindo não só jogadores, mas também pessoas que simplesmente desejam desfrutar de um bom jantar ou curtir uma boa música com shows ao vivo, ao invés de apenas frequentar esses locais para jogar. Infelizmente, de uns anos para cá, tem se observado um crescente número de empreendimentos de jogos online, substituindo um pouco o glamour dos cassinos físicos do passado, devido às atuais liberações de apostas online e às bets esportivas, como alguns costumam chamar, centralizando assim um único só objetivo na hora de acessar esses sites, o objetivo de apenas apostar e alimentar o desejo de recompensa. Com o avanço da internet na década de 1990, a indústria dos jogos de azar encontrou um novo espaço para se desenvolver.
Com os estabelecimentos de cassinos ainda proibidos no país, empresas internacionais começaram a lançar plataformas de jogos online, onde usuários podiam apostar em cassinos virtuais, jogos de pôquer e apostas esportivas sem sair de casa. A facilidade de acesso, combinada com a ausência de regulamentação específica em muitos países, contribuíram para o crescimento vertiginoso desse mercado. Lembrando que, além da atual flexibilidade do governo para estas plataformas de jogos, no começo, as empresas responsáveis pelas bets online nem sequer possuíam sede ou registro dentro do território nacional, podendo assim serem acessados por qualquer pessoa em sites de apostas registrados no exterior. No Brasil, onde as casas de jogos são proibidas, as plataformas digitais terminam ganhando mais força. A partir dos anos 2000, os brasileiros passaram a ter contato com sites estrangeiros que permitiam apostas com moeda brasileira e com cartões de crédito e até mesmo com boletos bancários. Essa adaptação ao público local foi essencial para a popularização dessas plataformas no seu início até os dias de hoje. Outro fator determinante atualmente foi a gamificação e o forte marketing empregado nos sites de apostas. Os jogos online são projetados para serem envolventes, com gráficos atraentes, recompensas instantâneas e uma sensação de competição e recompensa que estimula o jogador a continuar no jogo. Além disso, a recompensa de ganhos rápidos e o apelo de que a próxima rodada pode mudar tudo alimentam o comportamento de risco do usuário. Hoje, o mercado de jogos de apostas online movimenta bilhões de reais anualmente no Brasil. As atuais bets esportivas viraram a sensação do momento devido às suas estratégias de marketing. Algumas dessas estratégias praticadas por essas empresas é patrocinar clubes de futebol, fazer anúncios na internet e a divulgação através de influenciadores digitais, que na maioria das vezes eles sempre mostram em seus vídeos que nunca perdem, sempre estão ganhando, com apostas uma atrás da outra, criando uma imagem de normalidade e de sucesso na hora de apostar. Em alguns casos, infelizmente, estes mesmos influenciadores se passam por golpistas pagos por estas mesmas plataformas, justamente para poder divulgar em grande escala estas marcas. E se você ainda não assistiu nosso vídeo sobre a crescente onda dos influencers digitais aqui no nosso canal, vou deixar o link nos cards e também como sugestão para você assistir logo após o fim deste vídeo. Segundo estimativas do Banco Central, entre janeiro e setembro do ano de 2024, foram transferidos via Pix uma variação entre 18 bilhões e 21 bilhões de reais. Um dado do Banco Central que mostra uma expansão considerada economicamente saudável para essas empresas e ao mesmo tempo saudável para o mercado de trabalho para quem trabalha direto e indiretamente neste ramo, além de trazer diversão para quem também gosta de jogar com a sorte. O grande problema é quando algo que era para ser simplesmente divertido passa a se tornar um vício e até mesmo uma questão de saúde em alguns casos isolados. Além do impacto financeiro, o vício em apostas online afeta diretamente a saúde mental dos jogadores. A ansiedade e o estresse de tentar recuperar o dinheiro perdido criam um ciclo de vício que intensifica o problema. Sentimentos de culpa e vergonha são comuns, levando muitos jogadores a esconder o vício de familiares e amigos, o que isola ainda mais a pessoa em uma situação emocionalmente delicada. A saúde familiar em casa também sofre. O vício em jogos online pode causar rupturas nos relacionamentos, pois familiares próximos enfrentam dificuldade para lidar com o comportamento compulsivo de alguém que já entrou nesse círculo vicioso. Brigas sobre dinheiro, gastos do próprio salário em apostas, empréstimos bancários, falta de confiança e negligência emocional são algumas consequências recorrentes. Em casos mais graves, o ambiente familiar se torna insustentável, com separações ou afastamento das pessoas por conta da situação, levando até mesmo o próprio usuário junto com as pessoas próximas para um quadro de depressão psicológica. Basta pesquisarmos na internet e encontraremos diversas notícias até mesmo difíceis de se acreditar, de pessoas envolvidas em dívidas que criaram por conta de bets esportivas, do tal famoso jogo do tigrinho ou do crush, o jogo do aviãozinho como é conhecido. Um dos exemplos para mostrar aqui é o caso do homem que vendeu um imóvel por R$200 mil e gastou tudo em apostas. Ou do caso da Ângela, que infelizmente tirou a própria vida após descobrir que perdeu mais de R$500 mil só apostando. Portanto, embora os jogos de apostas online tenham se tornado uma forma popular de entretenimento, o impacto negativo em dívidas, saúde mental e relações interpessoais ressalta a gravidade dessa questão nos dias atuais, abrindo assim um debate delicado entre as pessoas se os jogos de apostas online poderá trazer uma epidemia de vícios dentro da saúde pública, tanto no Brasil como no mundo. Diante da crescente dependência dos jogos de azar online, é urgente implementar medidas preventivas e soluções eficazes para lidar com o problema. Uma abordagem essencial é a educação e a conscientização. Informar a população sobre os riscos associados a essas práticas pode ajudar a reduzir a atratividade dos jogos. Campanhas públicas que explicam como esses jogos são projetados para explorar o comportamento humano podem desmistificar a ideia de que é possível ganhar consistentemente na hora de apostar.
Outro passo importante é a regulamentação do mercado de apostas. Embora muitos vejam a legalização como algo controverso, regulamentar essas plataformas pode trazer benefícios significativos. Empresas poderiam ser obrigadas a implementar recursos de proteção ao consumidor, como limites de gastos, alertas de tempo de jogo e programas de autoexclusão. Além disso, a arrecadação de impostos sobre essas atividades poderia financiar campanhas de prevenção e serviços de tratamento caso uma pessoa esteja enfrentando já um quadro ou algum estado de vício, podendo ter assim um controle para aqueles que possuem esse problema de impulso na hora de apostar. O apoio psicológico também é fundamental para quem já está preso no ciclo de dependência. Centros de tratamento especializados e grupos de apoio, como os jogadores anônimos, oferecem um ambiente seguro para que indivíduos compartilhem suas experiências e busquem ajuda. Terapias baseadas em mudança de comportamento, como a terapia cognitivo-comportamental, têm se mostrado eficazes para tratar esse problema. Por fim, promover alternativas saudáveis de lazer pode ser uma maneira eficaz de afastar as pessoas desse hábito para quem deseja se afastar dos cassinos. Incentivar e criar novos hábitos como esportes, hobbies criativos e atividades sociais ajuda a preencher o vazio que muitos jogadores sentem e os leva a apostar. Além disso, fortalecer os laços familiares e comunitários pode oferecer o suporte emocional necessário para enfrentar momentos de vulnerabilidade. Embora o desafio seja grande, uma combinação de educação, regulamentação e apoio pode ajudar a reverter a tendência crescente do vício de jogos em apostas online, protegendo indivíduos e famílias dos impactos devastadores quando uma prática que era para ser simplesmente divertida se tornar um vício que pode acabar com a sua vida. E você, possui algum problema relacionado aos jogos online? Conhece alguém que esteja passando por alguma situação parecida? Saiba que jamais deve ter vergonha de mencionar esse tipo de problema para alguém da sua família ou para um especialista no assunto que pode estar provavelmente te ajudando a sair de uma situação de risco como essa. Pode até parecer vergonhoso para algumas pessoas, mas lembre-se que vergonhoso pode ser aquilo que você pode estar fazendo de ruim para alguém próximo ou até mesmo se autodestruindo por um vício que é tratável, reabilitando uma vida normal e saudável, eliminando assim uma ameaça que infelizmente atinge milhões de pessoas nos dias de hoje. E se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Nos vemos então no próximo vídeo. Muito obrigado por assistir, um forte abraço e até a próxima!